Oi, Andressa, bem-vinda. Oi, Berê. Vamos para mais um encontro nosso. Vamos esperar aí o pessoal chegar. E aí, como estão nesse momento adverso que a gente está vivendo? Manda notícias. Vocês estão bem? Estão com a cabeça no lugar? Isso é importante, né? Eu passei uns dias meio tristinho, confesso. Porque eu acho que vem essa sensação, né, de que a gente está ficando um tempo que a gente realmente não está acostumado a estar isolado, concentrado, sem poder ver as pessoas, sem poder exercer as nossas atividades fora do espaço de casa, né? Então isso vai mudando um pouco os nossos humores, assim. Então eu passei uns dias meio tristinhos, mas quando a gente volta para nossa rotina, né? A gente consegue criar sentido para as coisas que a gente está fazendo, né? Eu acho que tem muito sentido estar aqui estudando, propondo essas coisas aqui para vocês, nas nossas lives. Eu entendo que a sala de giz está viva, né? Porque a gente está fazendo esse encontro com vocês. Então, bora lá seguir, né? Bora seguir para a gente fazer o nosso trabalho. Hoje, eu vou falar sobre Rudolf Laban, que é um teórico importante dos estudos de movimento. Então, como o nosso tema de trabalho, né, é o corpo do ator, né, era imprescindível falar de Laban, não tinha como a gente pular ele, embora eu entenda que muita gente categoriza, né, ele como um teórico da dança, o que para nós, nas perspectivas de compreensão do corpo contemporâneo, não faz muito sentido essa distinção, né? Eu acho que todo teórico do movimento, todo teórico que propõe um estudo do corpo, ele vai ser um teórico das artes cênicas como um todo, né? Então, o Laban é muito bem-vindo aqui nas nossas discussões de estudo de ator. E para os nossos alunos da sala de giz, vocês vão entender como que a gente usa o Laban na sala, né? Há várias dinâmicas, exercícios e comandos que muitas vezes a gente não abre para teoria, para discussão teórica, mas ela já está no corpo de vocês de um jeito prático, né? Então eu acho que os alunos da sala de giz vão se identificar muito com essa aula de hoje sobre o Laban. O que nós vamos falar sobre o Laban, né? Além do contexto histórico, que eu vou retomar um pouquinho, que é um contexto histórico, na verdade, para todos os grandes mestres que a gente está tratando. Falar sobre a ideia dos fatores de movimento, vou me fixar nisso, porque talvez seja aquilo que eu mais honestamente tenha um repertório para dizer, porque como todos esses outros grandes mestres, é uma obra muito grande, é uma obra que de fato são pesquisas de vida dessas figuras, e acho que existem pessoas muito mais especializadas, né, do que eu para abordar coisas mais complexas. Porém, ele tem bases que são muito sólidas e que a gente consegue, com muita honestidade, passar para vocês, porque a gente já usa elas no nosso trabalho, né? Então é só, de alguma forma, revisitar de onde vem algumas das nossas dinâmicas, nossos olhares para o trabalho que a gente já faz, né? Então a gente vai falar sobre os fatores de movimento, vamos passar um pouquinho pelas ações básicas de esforço que o Laban cria e propõe a partir, né, dessa questão dos fatores de movimento. Vamos falar um pouquinho sobre conceitos bem matemáticos do Laban, né? Que são as direções, os níveis, os planos. Se a gente sair daqui com esse repertório básico claro na cabeça, a gente já vai sair daqui muito feliz, tá bom? Oi, Ju! Delícia você estar aqui com a gente! Oi, Ideia! Muito bem-vindos todos! Bora lá pra gente começar. Bom, contexto histórico. Laban ele vai nascer em 1879 e ele falece em 1958. Então, para quem acompanhou as nossas últimas aulas, vocês entendem que eu sempre vou falar desse período, que para nós é muito importante, que é essa transição do século XIX para o século XX. Porque ela é um período, né, uma etapa, uma fase histórica que vai trazer para a gente uma mudança de perspectiva do pensamento científico, filosófico e, naturalmente, do pensamento estético, né? Então, a gente sai de um lugar moderno
que eleva a razão a patamares nunca antes vistos, vamos dizer assim, né? A razão ela é a chave para todas as coisas. Tem a ver com o positivismo, que é aquilo que está no lema da nossa bandeira, né? Ordem e progresso, ou seja, quando eu trago a possibilidade de organizar através da razão o mundo, eu tenho uma perspectiva de progresso. Só que a gente entende que isso caiu por terra, né? O século XX mostra pra gente que esse lema positivista que está na nossa bandeira, ele é falho, porque essa evolução do progresso e a revolução industrial e a consolidação do capitalismo levou a gente a 2 grandes guerras. A gente vai fazer, nesse pós-guerra, uma grande reflexão existencialista, né? Ou seja, o que a gente está fazendo nesse mundo. E ele vai abrir, né, o século XX, perspectivas da gente repensar as nossas formas de lidar com o mundo. Formas que vão passar por outros lugares que não são esses os destinados à razão. Então é um período muito fértil para os artistas, né? Todos esses teóricos que eu apresentei, eles são filhos desse produto, né? E o Laban, como eu disse para vocês, ele nasce exatamente nesse período. Então ele também vai ser um homem do seu tempo, um homem que também vai responder através da sua pesquisa as inquietações desse tempo, que quer repensar a nossa relação no mundo. E ele vai fazer isso através de uma coisa muito primária, muito básica para todos nós, que é o movimento. Beleza? Então, que mundo é esse? Que é o mundo do Laban, né? Que é esse em que a maturidade dele vai chegar lá para ele olhar o mundo e falar assim, opa, o que aconteceu? A Revolução Industrial vai fazer o que com a nossa compreensão do mundo, né? Que esse mundo acelerou, não é isso? O mundo está mais rápido, as cidades estão maiores e os nossos espaços de convívio, de relação, os nossos espaços humanos, eles estão menores. E a gente tem uma ideia, a partir da indústria, que o corpo humano ele é feito para produzir e reproduzir. E ele vai ter esse movimento repetitivo e acelerado. E um movimento muito determinado pela dinâmica das máquinas. Então, o Laban ele vai fazer essa teoria do movimento, que para nós vai ser muito matemática aqui, vocês vão ver que são muitos conceitos. Só que ele está fazendo uma coisa muito humana por trás de toda essa matemática e essa teoria que ele está propondo, que é dizer para a gente o quê? Que nós, como seres humanos, vivos, sensíveis, emocionais, intuitivos, a gente é capaz de se expressar de maneira única, cada um de nós, de maneira única, com o corpo que somos, que é o corpo que temos, aquilo que a gente quer criar, colocar, dizer para o mundo, se expressar, né? A gente faz isso de uma maneira muito particular, muito individual. Então é através do movimento que ele vai nos dizer, libertem-se, né? Através dos movimentos que ele vai dizer, sejam quem vocês são, e não sejam produtos que estão sendo formatados pelo nosso modo de produção. Entende? Então isso é muito precioso para nós. E se a gente olha o quanto o Laban, dentro de uma perspectiva pedagógica, né, ele nos deixa um legado muito grande para a gente entender como a gente pode lidar com um corpo que está dentro da escola, por exemplo. Né? Um corpo que está no mundo, na verdade. A gente vai entender como que o Laban deixa para a gente é muito pedagógico. Ele está ocupado em a gente aprender a lidar com o mundo. Né? E a gente faz isso através das reflexões dele sobre o movimento. Tá? Para além disso, se a gente pensa, os teóricos da educação, por exemplo, Piaget, ele vai falar uma coisa importante com a gente, né? Que é assim, a nossa capacidade de aprender coisas do mundo, né, de desenvolver habilidades cognitivas, está relacionada com as nossas competências de usar o movimento das mãos, por exemplo. Né? Piaget, que é da educação, ele vai dizer, grosso modo, tá? Estou sintetizando. Se eu nunca peguei um objeto e juntei com outro, concretamente, com uma ação do meu corpo, eu não sei o significado de juntar, né? Se eu nunca separei, eu não sei o que é o significado de separar, né? Então isso tem muito a ver com o que o Laban traz para a gente. Se eu tenho a possibilidade de entender
como o meu corpo se comporta ao se movimentar, eu tenho possibilidade de entender como eu apreendo o mundo de formas diferentes, né? Então, o estudo de movimento tem a ver com isso, o estudo de movimento para a criação. Eu preciso ampliar o meu repertório. E se vocês pensarem o nosso trabalho na sala de giz, ele passa muito por esse lugar, né? A gente cada vez mais busca criar um repertório para a gente ampliar as nossas possibilidades expressivas e criativas. Beleza? Estão acompanhando? Estão aí? Vai me dando um retorno se estão ouvindo bem, se estão me vendo, né? Escreve aí. Áudio ok, imagem ok, para eu entender se eu posso continuar, porque nas nossas primeiras aulas a gente teve alguns probleminhas técnicos, tá bom? Então vão me dando o retorno e aí a gente entra no nosso trabalho. Eu escrevi aqui no papel, e é engraçado que eu escrevo invertido, então eu tenho que fazer um exercício na minha cabeça. Tudo ok, que maravilha. Esses fatores de movimento do Laban. E através desses 4 que a gente vai fazer as nossas discussões, beleza? O Laban propõe para a gente 4 fatores de movimento. Peso, tempo, espaço e fluxo, tá? Guarda isso aqui que está escrito, porque como eu não tenho possibilidade de ser mais dinâmico na exibição dos conceitos, guarda essa imagem aqui que a gente vai falar a partir disso aqui, beleza? Peso, tempo, espaço e fluxo. São fatores. Através desses 4 fatores, o Laban vai nos propor dinâmicas e uma compreensão de como a gente pode ler e atribuir qualidades para todos os movimentos que a gente faz. Entende? Então vamos dissecar, né? Vamos entender cada um deles. Todos os fatores de movimento, eles vão ser colocados para a gente a partir de oposições. Então, são 2 extremos que caminham, né, num contínuo entre um e o outro. Cada um desses fatores tem 2 extremos, tá? Isso vai ser a forma mais didática da gente entender o que ele propôs. Peso. O peso ele vai ser colocado na confrontação, né, de 2 pontos, que vai ser o pesado, ou forte, né, e o leve, ou fraco. E a partir disso, a gente vai ter uma compreensão da nossa relação muscular e articular com a gravidade, certo? Então, a gente entende a nossa relação de peso como sujeitos que estamos no mundo, porque a gente luta contra a gravidade. E é a partir disso que o Laban olha esse fator de movimento que é fundamental. Então, eu posso avaliar em mim como eu movimento de forma mais pesada. E ele vai fazer isso, vai propor para a gente através de 2 formas, né? Porque ou eu vou ceder, então eu posso liberar a minha musculatura para ceder, então eu vou ter essa sensação de queda, né? Ou eu vou fazer um tensionamento muscular. Para que eu exerça um peso, para que eu crie peso com o meu corpo, para que eu crie força com o meu corpo. Entende? Então esse é um dos fatores. Por oposição, eu vou ter o contrário, né? Eu posso ter uma relação muscular de criar leveza, né? Ou eu posso ter, a partir de uma compreensão desse ceder, de que eu estou fraco. E aí, então, qual é a oposição, Felipe, que não está claro para mim, né? Dessa forma como você explica, de pesar ou ficar fraco, né? Eu posso, com o meu corpo, nessa relação muscular, levar o meu corpo ao chão. Então, eu vou fazer uma descida, correto? Ou eu posso criar uma força que me leva ao chão. E isso tudo tem a ver com o quê? Com a capacidade que o meu corpo tem de criar tônus. Tá claro? Então, o fator peso, ele vai ter a ver com isso. Tanto com a possibilidade de eu criar e analisar os meus movimentos a partir da ideia de estar forte ou pesado, e a partir da ideia de suavizar, liberar essa tensão muscular para que eu crie leveza com o meu corpo. Tá claro? Tempo.
Para nós o tempo ele também vai ser baseado, né? Todos os 4 vão ser nessa oposição entre um conceito e o outro conceito, né? No caso do tempo, eu vou pensar em rápido ou lento. Então, eu vou analisar como o meu corpo cria dinâmicas que vão aumentar a sua velocidade ou reduzir a sua velocidade, né? Então, o rápido e o lento é mais simples para a gente entender, só que eu posso pensar, também proposto por Laban, a ideia de uma alteração da minha velocidade. Então, eu posso acelerar ou eu posso reduzir a minha velocidade nas minhas dinâmicas. Ao mesmo tempo, posso ter uma compreensão, que o Laban vai propor, né? Com relação ao trabalho com a música, com os tempos da música. Então, isso também tem a ver com o ritmo, né? Com a cadência. Perfeito? Espaço. O fator espaço, ele vai ser relacionado com 2 oposições também, né? Que são movimentos que são diretos no espaço, diretos, ou movimentos que são indiretos. Os movimentos diretos vão ser aqueles, né, que objetivamente eu tenho uma intenção de deslocar de um ponto ao outro, de uma forma até econômica, objetiva, né? Que se eu elevo ao extremo, ela pode ser até uma relação súbita, né? Essa é a relação direta. Se a minha relação espacial for indireta, eu vou desenhar linhas circulares no espaço, entende? Eu vou fazer um movimento que ele é indireto, que ele é curvilíneo, né? Se eu tenho que me deslocar de um ponto a outro de forma indireta, eu vou gastar um caminho para fazer isso, entende? Então essa é a relação que ele nos propõe do espaço. Eu posso fazer isso, né? Pensando o meu corpo com relação a mim mesmo, só que eu posso também pensar o meu corpo em relação ao próprio espaço. Eu posso fazer uma caminhada no espaço direta. Então eu saio de um ponto, vou diretamente àquele ponto. Ou pelo espaço, eu posso fazer uma caminhada indireta. Vou que encher uma linguiça, né, para chegar no outro ponto. Perfeito? E a gente tem o fator fluxo, o 4º fator do Laban, que o próprio Laban já considera um pouco mais subjetivo, né? Ele é um pouco menos claro, porque ele vai dizer que prescinde da gente ter uma compreensão um pouco interna, um pouco subjetiva do que seria o fluxo. Só que para nós é muito didático entender isso dentro desses 2 pontos que eu falei, esses 2 extremos, né? Então, o fluxo para o Laban vai ser aquele que vai dividir entre um fluxo que ele é concentrado ou retido e um fluxo que é livre. Um fluxo livre. Então, nas aulas, quando a gente fala de fluxo, né? A gente fala, criamos aí um fluxo no trabalho, ou seja, eu comecei uma dinâmica do movimento, né? E aí eu entro num estado que me desloca do estado que eu trouxe da rua, por exemplo, né? Me traz um outro estado de consciência, e esse estado de consciência ele vai criando coisas para o trabalho, né? Fluxo para o Laban é outra coisa, não tem a ver com isso que a gente chama de fluxo na aula, né? Porque ele vai ter a ver também com essa intenção muscular, né? Porque se eu tenho um fluxo contido ou controlado, de alguma forma os meus movimentos eles estão tendo um gasto muscular maior, mais intenso, porque ele está mais consciente, entende? Então eu faço uma espécie de esforço consciente para estar criando o fluxo controlado. No fluxo livre, não, né? No fluxo livre, de alguma forma, eu não estou pensando muito em como eu estou me movendo. Eu estou me deixando levar pelos impulsos que eu estou criando, entende? E aí a gente vai ter, como exemplo, danças, estilos de dança. As danças que são mais populares, elas vão ter os seus fluxos um pouco mais livres, né? Por mais que ele tenha caminhos por onde passar, né, sistematizações, códigos dos movimentos, as danças populares, elas têm o seu fluxo um pouco mais livre. Eu acho que isso vai ser mais fácil de entender, né? Já as danças que são mais cênicas, que são mais estruturadas, que são mais clássicas, elas vão exigir do bailarino, do intérprete, um fluxo muito mais controlado, entende? Também é legal a gente pensar em articulações e músculos. Porque, como eu disse, se o fluxo controlado ele exige um pouco mais de consciência muscular, esse tônus que a gente ativa para o fluxo controlado,
Ele vai estar mais ligado a essa ideia, né, do músculo. No caso de liberação desse fluxo, eu penso um pouco mais nas minhas articulações, entende? Eu acho que isso também é didático para a gente entender uma coisa e a outra. Embora o próprio Laban nos diga que esse é o fator que é um fator um pouco mais subjetivo, né? A gente tem que ter a sensação desse controle, ou ter a sensação dessa liberação. Tá claro? É isso. Até aqui, ok? Se tiverem perguntas, comentários, se por algum motivo tecnicamente a coisa agarrar, comenta aí que a gente dá o nosso jeito, tá bom? E aí para o Laban, ele vai propor, a partir dos 4 fatores, essas 8 qualidades. Então, cada pontinho desse extremo que eu coloquei aqui é uma qualidade. E essa qualidade ela pode ser atribuída a qualquer tipo de movimentação que a gente faça. Entende? Então, 4 fatores. Peso, tempo, espaço e fluxo. Nos dão, cada um, 2 qualidades, somando então 8. Perfeito? Então, as 8 qualidades são leve e pesado, rápido e lento, direto e indireto, contido ou controlado e livre. Essas 8 qualidades, se combinadas umas com as outras, elas vão nos propor dinâmicas. E é claro que a combinação disso vai gerar múltiplas possibilidades. No caso do fluxo, que é esse fator que o Laban nos falou, que é um pouco mais subjetivo, o Laban retira o fluxo dessa combinação e ele vai fazer combinação 3 a 3 com peso, tempo e espaço e vai nos propor de forma muito didática ações básicas de esforço. Assim que chama, né? Ações básicas de esforço. Ele vai nos dar 8 ações básicas de esforço. E através dessas ações a gente pode fazer um treinamento, entende? É isso que ele está propondo para a gente. Na sala de giz, a gente trabalha com 2 ações básicas de esforço. Acho que vários alunos nossos já passaram por várias dinâmicas que a gente se aprofunda um pouquinho em determinado momento do nosso trabalho nessas 2 ações básicas. Então vem do Laban, tá, gente? Quando a gente fala assim, vamos flutuar, vamos socar, eu tirei do Laban. Inclusive, construí uma oficina, na época que eu era instrutor lá no Sesc, com a Maiara Helena. E aí a Maiara, né, instrutora de dança, eu instrutor de teatro, a gente se juntou e propôs uma dinâmica, a partir também de outros repertórios nossos, com objetos, que a gente também entendeu de uma forma muito didática, que criar a percepção dessas ações básicas de esforço, que vem lá do Laban, com objetos concretos, iam facilitar o nosso processo de ensino-aprendizagem. Então a gente propôs a corda, o jogo da corda, e o jogo do balão, né? Então todo mundo que passou por nós, né, em algum momento jogou com corda e com balão para a gente entender as 2 ações básicas de esforço, que é o flutuar e o socar. Então vou falar primeiro, né, do flutuar e do socar, depois a gente apresenta as outras 6, porque ele coloca 8 para a gente. A gente elegeu de forma didática o flutuar e o socar, tá bom? Para o flutuar, a gente vai ter, dentro dos fatores, deixa eu pegar aqui de novo, que eu estou com receio de ficar um monte de conceitos e vocês não visualizarem, então vamos voltar para o nosso papel, né? Ação básica de esforço de flutuar. A gente tira o fluxo, lembra? Porque ele é subjetivo, então o próprio Laban propõe que a gente não pense nele. Então a gente vai pensar em peso, tempo e espaço. O peso do flutuar, ele é um peso pesado ou é um peso leve? Ele é um peso leve. Perfeito? Qual é o tempo? O tempo do flutuar. Eu posso fazer um flutuar com tempo rápido ou com tempo lento? Não, para flutuar eu preciso ser lento, tá claro? Eu só vou fazer isso bem didático, assim, quase infantil, com o primeiro, tá bom? Depois vocês vão conseguir visualizar os outros. E o flutuar, espacialmente, ele é direto ou ele é indireto? Ele é indireto,
Vocês entendem? Então, dentro daqueles dois eixos do fator de movimento, eu vou ter que pegar uma qualidade que vai estar combinada entre peso, tempo e espaço para gerar um tipo de ação básica de esforço. No caso do flutuar, ele é uma ação que tem as qualidades leve, lento e indireto. Tá claro, gente? Eu acho que sim. A gente experimenta isso fazendo a dinâmica com o balão, né? A gente precisa primeiro criar uma relação de familiaridade com esse objeto. A gente enche uma bexiga, né, um balão, e fica brincando, deitado, né, no nível baixo, tentando tirar do centro expressivo do corpo, né? Então, é sempre um movimento que tem que partir da coluna e ir em direção às extremidades, mantendo esse balão no ar. Então, depois que a gente constrói essa familiaridade, né, desse balão tocando a pele, a gente pede que o balão fique em um ponto fixo, né? Aliás, que ele fique sempre em contato com a pele, né? Então, esse ponto de contato não é fixo, né? Esse ponto é dinâmico. E aí vocês vão flutuando com esse balão, vocês entendem? Ele fica percorrendo a superfície da pele e a instabilidade desse objeto concreto, ele vai gerando em vocês a qualidade que o Laban vai chamar de indireta, entende? Então, tentar manter o balão num ponto fixo da pele de vocês faz que a gente, em determinado momento, com relação com a nossa base, com a nossa postura, a gente vai conduzindo, né? Há uma música que também nos dá uma atmosfera, que vocês vão se embebendo desse fluxo, a gente vai construindo juntos e via corpo, né? Não via raciocínio, a qualidade do flutuar. Aí depois a gente avisa para vocês que tudo aquilo que a gente fez com o balão tinha o objetivo de chegar a uma qualidade específica, né? Essa ação básica de esforço específica, que a gente pode colocar em qualquer movimento, vocês entendem? Em qualquer ação. Aí ação para a gente até em termos stanislavskianos. Quem acompanhou as lives já sabe o que é uma ação para Stanislavski, né? Eu posso pegar qualquer ação e preencher ela, carregar ela dessa qualidade. Então eu posso beber um copo de água flutuando. Vocês entendem? Eu posso, enfim, qualquer ação que você coloque, eu posso preencher ela dessa qualidade. Tá claro? E aí a gente também trabalha a ação oposta, né? Porque a gente inverte dentro dos 4 fatores a outra qualidade, a qualidade oposta, né? E a gente chega no socar em relação ao flutuar. Porque se para o flutuar o peso é leve, no socar o peso é pesado. Se no flutuar o tempo é lento, no socar o tempo é rápido. Se no flutuar o espaço, a relação com o espaço é indireta, no socar a relação com o espaço é direta. Então, o socar é pesado, rápido e direto, né? É o soco. Só que entendam, eu não estou falando da ação de socar. Eu estou falando do socar enquanto uma qualidade, que vai ser para o Laban essa ação básica de esforço. Então, eu posso tomar água socando, né? Eu posso rolar socando. Eu posso fazer qualquer ação objetiva com o meu corpo embebido dessa ideia de socar, preenchido por essa ideia de socar. Tá claro? Então é isso que a gente faz em sala, quem faz os nossos exercícios. Para isso que serve aquilo, para a gente criar também possibilidades expressivas, e a gente tomou como parâmetro essas duas ações, né? A gente poderia fazer um curso mais aprofundado em qualidade de movimento, trabalhando as outras 6, que são 8 qualidades. Para nós, a gente entende que é suficiente para vocês criarem essa condição básica, trabalhar só com flutuar e socar. Então vamos só falar rapidinho sobre as outras 6, entende? Para vocês visualizarem. E aí pode ser aí que a gente faça um curso específico, que a gente acrescente essas demais ações básicas de esforço. A gente pode pontuar. O pontuar, ele é rápido e direto, igual o socar, só que ao invés dele ser pesado, ele é leve. Então eu posso socar, né? Rápido, direto e forte. Eu posso tirar a minha força e eu vou pontuar. Entende? Pontuar. Estou pontuando com a ideia de pontuar mesmo o objetivo, mas eu posso pontuar com qualquer coisa, né? Eu posso pontuar com o meu olhar. Perfeito? Porque eu troquei, enquanto qualidade do fator,
o leve pelo pesado. Se a gente vai fazendo essas trocas, a gente vai gerando outras ações, né? Vamos para elas. Eu tenho deslizar. O deslizar é leve e lento, igual flutuar. Só que ao invés de eu fazer isso de forma indireta, como flutuar, eu vou fazer isso de forma direta. Então, deslizar é leve, lento e direto. Beleza? Já pode fazer esse curso. Obrigada. Bora lá, Tassi. Quando a gente voltar, a gente faz uma experimentação, né, nas ações básicas de esforço do Laban. Vai ser ótimo. Eu posso ter o sacudir, que é leve, rápido e indireto. O sacudir, né? Ele é leve, ele é rápido, ele é indireto. Então, quanto mais indireto, né, eu fizer, mais eu estou sacudindo, né? Eu posso chicotear. Chicotear. O chicotear, ele é indireto e rápido, só que ele é pesado, né? Indireto e rápido, igual sacudir, só que ele é pesado. Então, eu tenho uma finalização explosiva, vamos dizer assim, né? É a ideia do chicote. O chicote, ele cria uma ondulação, você não sabe para onde ele pode bater, né? Só que quando o chicote bate, ele bate com força. Então, essa imagem ela é bem didática, né? É um chicote, um chicote. Ele é forte no final, né? Ou pesado, né? Entenderam lá no início que o peso pode ser pesado ou forte, né? Sétima ação básica de esforço, é o pressionar. O pressionar, ele é lento, ele é pesado e direto. Tá? Também é bem didático. Todos eles são didáticos, né? Fala assim, ele é didático, mas para vocês não acharem que isso é aquela teoria dos conjuntos matemáticos que você tem que ficar decorando, né? Não tem que decorar nada, é só trazer uma possibilidade muito clara de entender esses 4 fatores com as qualidades e entender a combinação na própria ação, né? Então, pressionar. Pensa o pressionar, né? O pressionar, ele é lento. O pressionar não é rápido, né? O pressionar é lento. O pressionar não é fraco, o pressionar é pesado, né? E ele não tem como ser indireto, ele é direto, entende? E a última ação é a ação de torcer. Essa eu fiz numa oficina. Acho que um dos meus primeiros contatos com o Laban foi com uma professora no festival de teatro, quando a gente tinha o Festival Nacional de Teatro, Juiz de Fora. Uma das edições veio uma professora chamada Adriana Bonfatti, especialista em Laban, né? E aí a gente trabalhou o torcer. Então a gente passou assim, uns 2 dias torcendo, entendeu? E é muito legal criar agora essa memória, porque de alguma forma isso só vai fazer sentido pra gente se a gente entender que ele está propondo um treinamento. E esse treinamento ele tem que deixar marcas no corpo, entende? Ele tem que deixar esse sentido concretizado no corpo. E aí, como eu era muito moleque, né? Não que eu não tivesse gostado da oficina, mas eu falava assim, nossa, eu quero ver as outras qualidades, vai ficar aqui 2 dias torcendo, né? Essa ingenuidade hoje ela me vem muito como um processo de aprendizagem. Porque sim, só vai fazer sentido para você entender essa qualidade a ponto dela se tornar algo que está apropriado se você gastar um tempinho aí na sala de trabalho fazendo, né? Então, por mais que a gente tenha a possibilidade de aqui, teoricamente, passar rápido por esses conceitos, se apropriar desses conceitos no corpo exige tempo. Então, sim, uma oficina de lab que eu fiz, a gente ficou 2 dias só se torcendo. Sim, era isso mesmo, né? E o torcer é isso, né? Pesado, indireto e lento. Então, a partir desses 4 fatores, a gente tem 8 qualidades e a combinação dessas qualidades nos dá ações básicas de esforço, que não são ações em si. Elas são qualidades que a gente pode trabalhar e treinar e aplicar, né? Como um preenchimento para qualquer ação que a gente faça nesta vida, tá bom? Chicotear entra na dinâmica da pantera. Sim, na verdade sim, né? Quando a gente vai acertar o colega, eu posso ler que aquilo é um chicote, né? Uns fazem de forma um pouco mais violenta, né? Então as pessoas fazem de forma mais chicoteada, né? Outros que são mais carinhosos com o seu coleguinha, eles na verdade pontuam o coleguinha, né? Mas sim, a Tássia está correta. A gente pode entender que quando a gente quer acertar o colega, a gente tem que fazer isso de forma indireta. Na verdade é direta, né, Tássia? Espera, estou pensando aqui, estou construindo um raciocínio junto com a Tássia. Eu acho que tem mais a ver com o socar, Tássia.
porque a gente quer encontrar o colega, né? Acertar o colega de uma forma direta. Por mais, né, que eu entendo que você está falando do movimento da pantera, porque a gente constrói uma relação com o nosso corpo que deixa a gente um pouco animalesco, né? Então a gente cria, né, esse movimento que parte, né, do centro do corpo, e para atravessar o braço, para chegar na mão, ele faz uma onda, né, do ombro com o cotovelo até acertar o colega. Tchac, né? Porém, não é tão indireto, né? A gente tem uma ação objetiva, né? Eu quero acertar o meu colega. Então, eu acho que tem mais a ver com socar, aquilo que a gente faz na dinâmica da pantera, do que do chicotear, tá? Mas eu acho incrível essa discussão porque ela é uma aplicação prática na experiência que vocês têm, né? Então isso é bem legal. Tami, maravilhosa, está aqui nos acompanhando na live. Que bom que você está aí, bem-vinda. Então vamos para frente, né? O que também é legal que a gente entenda do Laban, né, que ele vai deixar pra gente, é a questão da relação espacial, e ele vai criar formas geométricas para compreender, né? Ele vai ser sempre muito didático para isso. Então se você joga na internet Laban, imagem do Laban, vocês geralmente vão ver a figura de um homenzinho, né? Dentro de um cubo. Então Laban assim, tem um cubo labaniano, que ele vai dividir para a gente entender possibilidades de ativar a compreensão de direções, entende? Ativar a compreensão de direções. Eu estou me enrolando para falar uma coisa que é muito mais simples, né? A gente compreender as direções que o nosso corpo tem em relação ao espaço. E ele vai desdobrar várias, dependendo de diagonais e tal. Como eu tenho um pouco de dificuldade pelo nosso suporte de mostrar esses desenhos para vocês, eu vou tentar simplificar isso explicando. Então a gente não vai abordar de uma maneira mais profunda todas essas direções. Mas a partir da imagem que é mais simples, do cubo e dos níveis e planos, eu vou explicar para vocês. Se a gente sair daqui com alguma coisa clara, já é sucesso, tá bom? Mas tudo isso está disponível na internet e o nosso objetivo é realmente abrir esse universo para vocês. Então estou apresentando assim, a porta. Então abram ela e vai investigar o Laban, porque ele é uma figura realmente muito incrível para nós. Bom, então vamos lá. Vamos começar com as direções primárias, né? Que bom, é primário. A gente vai entender isso de um jeito mais fácil. Primeiro, o que é direção? A direção, eu preciso de um eixo, que vai ter 2 pontos. Então a minha direção diz de onde eu venho para onde eu vou. De onde eu parto para onde eu chego. Tá claro? Então a gente vai ter 2 pontos opostos. As direções primárias para a gente são 6. E aí é primário mesmo, todo mundo vai entender isso com clareza. Eu tenho frente e trás, lado direito, lado esquerdo, alto e baixo. Perfeito? Por que são 6? Porque eu posso ir de uma para outra, né? Pode ser frente, trás, trás, frente. Esquerda, direita, direita, esquerda. Alto, baixo, baixo, alto. Perfeito? Essa é a base para a gente entender o que ele está tratando como tridimensionalidade. Porque eu preciso ter uma relação desses eixos, dessas direções, com largura, né? Eu tenho uma largura, eu tenho um comprimento, aí eu já tenho o meu plano bidimensional, como uma folha de papel, por exemplo, e eu ganho também a relação com a minha profundidade. Então essas direções primárias têm a ver com estes eixos, beleza? E elas vão formar pra gente aquela imagem quando a gente faz o balão de festa junina, né? Que a gente liga os pontinhos assim, ó. De um octaedro. Se você jogar aí na internet, octaedro, você vai ter esse formato que nos lembra esse balão de festa junina, que vão nos dar essa ligação desses 6 pontos, que vai nos dar esses eixos, tá bom? Frente, trás, esquerda, direita, cima e embaixo, beleza? Tranquilo? E aí a gente passa por uma questão que o Laban traz pra gente dos planos, que ela vai ser um pouquinho mais complexa, porque ela não é mais primária, beleza? Vou tentar explicar aí de um jeito mais fácil. Ele próprio propõe isso, né? O quê? Que a gente entenda essa relação dos planos de um jeito mais fácil, porque ele nos dá imagens que são didáticas. Eu vou explicar essas imagens para vocês. Porque ele vai pegar a relação dos cortes anatômicos.
Vocês entendem? Para a gente fazer estudo lá na nossa anatomia, né? Estudo do nosso corpo humano. A medicina propõe cortes no nosso corpo como se fossem planos, né? Para a gente estudar a nosso interior. A gente vai ter um corte que vai ser frontal. Então ele vai passar e vai dividir o meu corpo entre frente e trás. Então ele passaria aqui, né? Se tivesse uma lâmina que passasse me dividindo frente e trás, beleza? A gente vai ter um corte anatômico que a medicina vai chamar de corte sagital. O corte sagital me divide em direita e esquerda, perfeito? Então é um corte que se passasse uma lâmina aqui, ó. E ele me corta para a minha direita e para a minha esquerda, tá? Talvez para a tela estar invertido, porque eu tive que fazer esse desenho aqui que eu escrevi certo, aí fica invertido. Então, eu estou falando esquerda e direita, pode não ser essa que você está vendo, tá bom? Mas cada um sabe a sua aí. E aí o corte sagital, ele nos corta direita e esquerda. E a gente vai ter um corte anatômico, terceiro e último, que é o nosso corte horizontal, que vai nos dividir na altura do nosso centro, que seria esse, um pouco abaixo do umbigo, né? Nosso centro de equilíbrio, entre cima e baixo, beleza? Aí como o Laban, muito professor, né? Ele quer nos trazer isso de um jeito mais didático, ele chamou o corte frontal de porta. Então é o plano porta, como se eu tivesse em mim uma relação de porta, perfeito? O plano sagital ele chama de plano roda. Então é um plano como se eu imaginasse uma roda com a relação que a roda tem com o meu próprio corpo, né? Plano roda. E o plano horizontal ele chama de plano mesa. Então é só você imaginar o seu corpo em relação a essas três imagens, né? Se eu tenho uma porta atravessada em meu corpo, eu tenho esse plano frontal. Se eu tenho a ideia de uma roda, a posição convencional de uma roda em relação ao meu corpo, eu tenho um plano sagital, que divide esquerda e direita. Se eu tenho em relação ao meu corpo a ideia de uma mesa, eu divido cima e embaixo. Tá claro? Tentei ser mais didático possível. E a partir disso, ele vai nos dar as diagonais. As diagonais, que elas são um pouquinho mais complexas do que as direções primárias, né? Porque para cada um dos planos, eu vou ter 4 diagonais. Porque eu posso ter no plano porta, pensando que eu estou aqui de frente, né? A minha diagonal alta direita, a minha diagonal alta esquerda. São as duas altas. Eu vou ter as duas baixas, né? Eu vou ter a minha diagonal baixa direita e minha diagonal baixa esquerda. Perfeito? No plano porta. Plano frontal. São 4. Cada um deles vai ter 4, né? O plano sagital, que é o plano da roda, vai ser a mesma coisa em relação a frente e trás. Porque eu vou ter uma diagonal frente alta, uma diagonal frente, uma diagonal trás baixa, que é o oposto. Ele vai sempre colocando por oposições, né? E assim por diante na combinação baixo e alto. Eu estou tentando ver o que eu falei para não ver se eu não falei bobagem, mas eu acho que vocês entenderam que a combinação sempre é 4x4, frente alta, trás esquerda e direita, dependendo de onde eu estou traçando o meu plano. Então, retomando, o meu plano roda, ele vai ter 2 frentes, uma frente alta, uma frente baixa, e atrás a mesma coisa, trás alto, trás baixo, pensando na minha roda. Agora eu falei bonitinho que eu li, né? E a relação da mesa, ela vai ser um pouquinho mais simples, porque ela não vai ter alto e baixo, porque a mesa está no plano que me corta pelo centro, perfeito? Então, na altura do umbigo, eu vou ter uma direita frente, uma direita atrás, uma esquerda frente, uma esquerda atrás. Ufa, acho que agora eu consegui. E é muito didático a gente entender essas diagonais, porque elas vão nos permitir fazer possibilidades criativas que o nosso corpo geralmente não vai ter essa consciência, entende? Porque a gente usa só as direções primárias. Essa é a chave, é por isso que eu estou dando essa palestra para vocês, né? Porque no mundo, a gente entende muito bem que as nossas ações frente, trás, esquerda e direita são executáveis e fáceis, porque a gente já faz isso, né? Se eu quero sair aqui do meu apartamento, não devo nesse momento de pandemia, né? Mas eu quero sair do meu apartamento e entrar no elevador, eu vou fazer isso nessa direção frente e trás, né?
Agora, se eu estou tendo uma possibilidade criativa com o meu corpo, aí me interessa sim eu entender essa diagonal alta esquerda, por exemplo. Entende? Por mais que elas também sejam direções que a gente pode utilizar no dia a dia, a gente utiliza, elas são menos convencionais. Por isso que a consciência dessas ações, desses planos, para nós interessa muito. Beleza? Eu acho que ficou claro, sem eu falar tanta bobagem. E a gente pode, a partir disso, também entender os níveis. Por conta de traduções de obras do Laban, né? Ele é húngaro, né? Então ele vai ter vários textos escritos em inglês, em alemão e tal. A gente vai ter tradutores para o Brasil, claro. Mas a gente vai ter um problema com relação ao conceito de plano, tá? O conceito de plano. Porque tem gente que fala, né? Muito comum, eu também uso. O plano médio, plano baixo, plano alto. Entende? Só que se a gente pensa na imagem, a gente faz essa compreensão, né? Do nosso vocabulário, quando a gente está nesse processo de aprendizagem, a gente corre riscos de criar imagens que poderiam ser mais facilitadas. O que eu estou querendo dizer com isso? É mais legal a gente chamar de nível baixo, nível médio, nível alto, como propõe o Laban, do que chamar de plano. Porque o plano tem a ver com isso, né? Essa imagem aqui da folha, né? Ó, é um plano. O plano corta o espaço, ele divide o espaço entre um lugar e o outro. O nível ele tem mais a ver com a ideia de um preenchimento. Então ele tem a ver, por exemplo, com um copo que se enche de água, né? Ou de um café. Eu acho que vou fazer um café para mim quando acabar a live, né? Aquelas xícaras se enchendo de café. Porque eu tenho no nível médio, o nível baixo incluído. Porque ele só subiu, né? E no nível alto, os 3 níveis. O nível baixo, médio e alto. Perfeito? Porque o nível ele tem a ver com onde o meu corpo se concentra. E isso nas teorias do Laban, entende? Então, se o meu corpo ele se concentra mais no nível baixo, no nível próximo ao chão, eu estou no nível baixo. Só que quando eu passo pelo nível médio, né, nessa postura que poderia nos remeter à imagem... Oi, gente, vocês estão aí? Meu vídeo diz que pausou aqui para mim. Acho que sim, né? Fez uma pausa, estou reconectado, vocês estão aí? Dá um oi para mim de novo aí, gente. Porque apareceu isso para mim assim, conectando. Então, se vocês estão aí, me digam oi. Oi, Felipe. Eu estou aqui. Estão aí, né? Estamos. Pausou para vocês? Eu não sei se pausou para vocês, voltou. Porque eu espero que isso eu consiga salvar depois. Aqui é a minha ruga de preocupação. É aqui, ó. Que eu fiz assim, ó. Porque a gente perdeu, gente, a nossa aula sobre Arthur. E aí, como a gente perdeu a nossa aula sobre Arthur, vou ter que refazê-la. E aí, refazer 1 hora de live sobre Arthur vai ser um probleminha. Então, provavelmente, eu vou ter que fazer mesmo. Assim, abrir, fazer a live de novo sobre o conteúdo que a gente perdeu. Para vocês terem esse conteúdo disponível, né? A Andressa, por exemplo, é uma que pediu, né? Então, ao invés, eu acho que de eu gravar um vídeo com conteúdo reduzido, que era a nossa proposta, que eu tinha até conversado com o Kiossa, eu vou talvez fazer uma outra live, enfim, né? Bom, mas vamos pra frente, que se pausou, vocês estão aí, vamos seguir, né? Menina, pois é, a Amanda tá dizendo, foi tão boa a do Arthur, eu também gostei muito de falar do Arthur, mas provavelmente eu faço de novo, e aí tudo bem, eu tô curtindo esse esquema aqui. Que é mais fácil do que eu filmar 1 hora e subir isso pro YouTube, né? É uma loucura. É melhor fazer outra live, a gente usa o sistema que a gente já faz. Bom, onde eu estava, na ideia dos níveis, né? Nível baixo, médio e alto. Entendendo o nível como esse preenchimento, como se fosse aí a minha xícara com café que eu vou tomar daqui a pouco. O nível médio inclui o nível baixo. O nível alto inclui os outros 2. Se eu falo plano, eu cortei, né? O plano médio, eu só cortei, separei cima e embaixo, né? Então é muito mais legal a gente entender a relação de baixo, médio e alto como nível, beleza? Gente, eu acho que é isso. Na verdade, o vídeo interrompeu, mas eu já estava no finalzinho. Retomando, tudo isso para a gente entender, né? Que o Laban é fundamental nessas discussões que a gente está fazendo sobre o corpo do ator, porque eu acho que ele deixa isso como legado, quer dizer, a possibilidade de eu entender que eu tenho um mundo, né, um modo de produção que me dá menos possibilidades de movimento, que
que restringe o meu movimento, ou seja, um corpo que se mexe incomoda, né? E a gente vai ter várias discussões do Foucault, por exemplo, que eu até falei no vídeo do Arthur, né? Que ele estuda a ideia da loucura, né? O nosso corpo dito saudável é um corpo controlado, né? Um corpo que tem as regras de funcionamento. Então, um corpo que se mexe, ele incomoda, né? Então, a escola é feita para que as crianças não se mexam, né? O mundo é feito para que a gente não crie caminhos diferentes, que a gente vá naquele caminho que é o caminho da produção, né? O caminho que vai otimizar a nossa relação com o mundo. E o Laba vem trazer uma possibilidade de olhar o movimento nesse período, né, em que ele é filho da Revolução Industrial, porque ele nasce aí, né, na transição do século XIX para o século XX, e olha esse mundo, né, que está sendo castrado no sentido de movimento, ele vai fazer uma teoria para o movimento. Vocês entendem? Então é muito lindo isso, né? E ele vai fazer isso de uma forma muito objetiva, né? Então é gostoso falar sobre o Laban porque ele tem materiais muito palpáveis para a gente usar, aplicar, estudar, entende? Mas é muito humano tudo isso que o Laban está trazendo para a gente, porque ele está olhando para nosso corpo com uma possibilidade expressiva. E não é uma possibilidade expressiva que vai encaixar a gente num tipo de sistema, entende? Como o balé clássico, por exemplo, né? Ele vai ser um dos pais da dança moderna, né? Então a dança moderna é justamente aquela que vai rever a dança clássica. Então se o balé me pede movimentos que tem que estar muito enquadrados dentro de uma lógica, o Laba vai dizer que a gente pode criar a nossa própria compreensão de movimento a partir do corpo que a gente tem. Então isso é muito pedagógico, isso é muito libertador, né? Isso é muito rico, ainda mais hoje em dia, que eu acho que de alguma forma as pessoas que entendem o mundo de uma forma encaixotada, né? Pessoas quadradas, a gente está vendo muitas pessoas quadradas no mundo, né? Elas têm movimentos quadrados, vocês entendem? Então a gente precisa realmente sair, se libertar, sair dessa caixa, né? E poder criar outras possibilidades de se mover, porque essas outras possibilidades de se mover são possibilidades de existência, né? Então é isso, aquelas informações básicas. Estamos com essas aulas online, em função desse período adverso que a gente está vivendo, estamos com uma vaquinha para aqueles que quiserem contribuir com a sala de giz nesse período, porque as contas não pararam de chegar, então a gente precisa aí de um apoio extra. O link está na nossa bio, é na plataforma Apoie-se, então é apoie.c/sala de giz. O link está aí na nossa bio. Se puderem, entra lá, doações a partir de R$5, entende? Pode doar de R$5 a 5 milhões, que a gente está muito feliz com isso. Eu tenho as aulas sobre corpo do ator às segundas, Bruno Chiosa tem as aulas sobre história do teatro às quintas-feiras. E estamos com uma oficina de dramaturgia fechada nas terças-feiras à noite. Quem quiser é com a professora Natália Caruso, do Rio de Janeiro. Deixa eu ver o que mais. Gente, é isso. Essa live vai ficar disponível, se tudo der certo agora. 24 horas aqui no Instagram e depois vai ficar para sempre no nosso canal do YouTube. Então quem não pode assistir agora, assiste lá. Deixa eu ver o que vocês estão escrevendo. Andressa Mello, muito obrigada, Fê, arrasou como sempre. Linda, quero te reencontrar em breve, quando acabar esse momento. Sofia, Sossô, a live foi ótima. Que bom que você está aí, querida, nos vendo. Amanda Miranda, amei, Felipe. Ai, meninas, eu amo vocês todas, estou com muita saudade. Eu espero que a gente possa botar em prática tudo isso que a gente está teorizando nesse momento, muito em breve. Beleza, gente? Eu acho que é isso. Acompanhe as coisas que estão acontecendo. Aí eu falando mais um pouquinho, né? Que eu devo ter uns minutinhos. Mas procura trabalhos da galera daqui, galera que tá perto de você, gente, porque eles estão fazendo muita coisa. Tem muita gente legal produzindo coisas em Juiz de Fora, tem teatro acontecendo online, a nossa colega Adriana Real tá fazendo um festival online. Então prestigia a galera daqui. A galera da música tá fazendo coisa super legal. Fred Fonseca tá com as lives dele. Clara Castro tá com as lives. O pessoal das meninas da Tata Chamas Inflamáveis estão com a live. Acompanha a galera daqui, tem tanta gente boa fazendo coisa aqui. Quer assistir esse sertanejão super produzido que estão trazendo as pessoas que não deve trazer pra casa pra fazer super produção? Assiste, tudo bem, tá lá já, né? Não é culpa de vocês.
mas tem muita coisa boa que vocês podem apoiar de quem está realmente só com esse celular e está sozinho em casa. E está se reinventando, sem superestrutura, vocês entendem? Essa galera já tem os likes de todo mundo, já tem dinheiro, não vão passar perrengue nesse momento. Então, se você puder dar um pouquinho de atenção que seja para a galera que está próxima de você, faz isso, porque para a gente é muito importante, né? Eu fico muito feliz de ter esses poucos acessos em comparação a essa galera, né? Imagina, né? Eu estava assistindo junto com o Bruno a live que o Paulo Gustavo fez com a mãe dele, gente. É 25 mil pessoas ao mesmo tempo, entende? Eu não tenho 25 mil pessoas, às vezes eu tenho 25, né? Mas para mim não importa. Se essas 25 estão acompanhando e estão ganhando retorno, para nós é fundamental, entende? Porque a gente não faz para nós mesmos, né? A gente faz para ter esse encontro com vocês. Então tem gente boa fazendo coisa muito boa perto de vocês. Então dá um pouquinho de atenção para essa galera, tá bom? É isso. Grande beijo para vocês. A gente se vê em breve, belezinha?